Então, como a gente tinha achado o livro do Fumerton um pouco difícil, eu decidi partir logo para o livro do O'Brien. Parece que vocês acharam um pouco melhor, né? O natural seria, depois da última aula, a gente ir para o capítulo 8, né? Que era o capítulo de internalismo e externalismo, que seria o próximo assunto que a gente ia estudar no livro do Fumerton. Só que como eu estava dando uma lida aqui no capítulo sobre fundacionismo do livro do O'Brien, e eu achei o foco bastante diferente, e eu achei que seria interessante então a gente falar um pouco dele aqui, tá? A Tawane perguntou se isso não vai atrasar o cronograma. Talvez não, Tawane, porque aquele cronograma é semanal, sabe? Se a gente for, por exemplo, se eu não ficar uma semana nesse artigo, não vai necessariamente atrasar. Eu vou tentar, acho que não vai dar para terminar hoje não, mas eu vou fazer quase todo hoje. Na próxima aula eu faço o resto. Tá, então ele começa fazendo um resumo do argumento do regresso. Como é um argumento mais ou menos difícil, eu vou só repetir aqui, né, apesar de já ter repetido muitas vezes. Então, quando a gente estava falando da análise do conhecimento, a gente falou que justificação, né, ou seja, uma crença justificada quando temos boas razões para acreditar nela. Tipo de justificação como moral, legal, etc., é ter boas razões para acreditar que essa crença é verdadeira, né? Então, justificação epistêmica tem a ver com verdade. E geralmente essas razões se traduzem em outras crenças que eu também possuo, né? Por exemplo, a minha crença de que o restaurante asiático do meu bairro não vai servir Chanapuri essa semana é justificada pela minha crença de que estamos no Ramadã e por minha crença de que o cozinheiro não trabalha durante o Ramadã, né? Então, nesse caso, a crença A é justificada pela crença B e pela crença C. E essa justificação, então, é chamada de diferencial, né? A partir das crenças B e C que eu tenho, né? Ou seja, que é Ramadã e que o cozinheiro do restaurante não cozinha no Ramadã, eu infiro que o restaurante não vai servir meu prato favorito. Então, muitas das nossas justificações são desse tipo, né? Inferenciais. Só que, é claro, quando a gente percebe isso, há um perigo de um regresso na justificação, né? Afinal, a própria crença B e C, para elas poderem justificar a crença A, elas precisam elas mesmas estarem justificadas, né? Ou seja, mesmo que a minha crença C, por exemplo, que é a crença de que estamos no Ramadã, seja justificado por outra crença D, que é a crença de que meu calendário está dizendo que a gente está no Ramadã, ainda vai restar a questão de saber se eu tenho boas razões para ter a crença D, né? Eu tenho boas razões para acreditar que meu calendário está dizendo que é Ramadã. Aí talvez eu tenha uma crença E que vai justificar essa, só que a questão vai se colocar novamente de maneira persistente, né? E o O'Brien até chama a atenção para um ponto que eu também estava falando, que a gente lembra aqui das perguntas persistentes das crianças, né? Que respondem por quê a todas as explicações, né? Ah, mas o Sol, por que o Sol brilha? Ah, porque tem hélio dentro, está tendo a fissão nuclear. Ah, mas por quê? Por quê? Por quê? A situação é parecida aqui. A gente não pode afirmar que a certa altura a explicação simplesmente se esgota, porque se fosse assim não teríamos qualquer razão para pensar que a nossa cadeia tivesse correta, né? Então, a gente não pode pensar que em determinado momento você tem uma crença que não precisa de justificação, porque se assim fosse, toda a cadeia seria injustificada, né? Já que a crença que está baseando a cadeia toda é injustificada. E aí talvez a gente possa argumentar que há sempre uma resposta a mais, né? Essa pergunta pode ser reiterada sempre. O argumento seria que a crença A é justificada pela crença C, que é justificada pela D, que é justificada pela E até o infinito, né? A gente viu que essa posição é o infinitismo. Mas não é claro, contudo, como é que eu, que sou uma criatura finita, poderia sustentar uma cadeia de justificações
infinita na minha cabeça, né? A gente viu que a questão não é tão simples, né? Porque, tal como crenças podem ser disposicionais, ou seja, a gente crê em várias coisas que a gente não está pensando, não está na cabeça de maneira de maneira direta, né? A gente crê, sei lá, que 1.242.000 é maior que 1, mesmo que a gente nunca tenha nem pensado nisso, né? Então, crenças têm essa característica de serem disposicionais e talvez inferências, cadeias justificacionais também pudessem ser, né? Nesse caso, o infinitismo não seria tão absurdo, né? Mas, por outro lado, parece que talvez exista limites até na quantidade de disposições que a gente possa ter, né? Certamente a gente tem até um número infinito de disposições, mas isso não quer dizer que a gente está disposto a ter todas essas cadeias referenciais, né? Então, a questão do infinitismo, ela é um assunto a ser discutido, né? Tem filósofos que discutem isso, mas ainda é uma questão que não é tão clara. Então, dado que a gente precisa ter essa cadeia, né? E colocando aqui a premissa extra de que essa cadeia não pode ser circular ou ter loops, o fundacionalista, né, o fundacionista, propõe uma solução para esse regresso, né, que é a ideia de que existem crenças básicas, né? Ou seja, essas crenças básicas, elas são justificadas, tá? Não é que elas são sem justificação, elas são justificadas. Só que a ideia é que elas são justificadas sem precisar apelar para outras crenças. Então, nesse sentido que a cadeia para, sabe? Porque são crenças que elas são justificadas sem precisar apelar para outras crenças. Nesse sentido, elas são básicas, tá? Então, os fundacionistas usam uma metáfora de arquitetura para descrever a estrutura do nosso conjunto de crenças, né? O sistema de crenças, pode dizer. A superestrutura, ou seja, as crenças, sei lá, mais teóricas, talvez, crenças sobre coisas mais complexas, recebe sua justificação de um dado subconjunto de crenças que sustentam todas as outras, né? Tal como o edifício é sustentado pelas suas fundações, né? Então, você teriam essas crenças fundacionais, crenças básicas, que sustentam a justificação de todo o conjunto de crenças, né? E essas crenças são chamadas de crenças básicas, né? Não inferenciais, né? Crenças cuja justificação é não inferencial ou crenças básicas. E tradicionalmente, e esse aqui é um ponto, tá? O fundacionismo é uma posição bastante antiga na epistemologia, né? Pelo menos de maneira mais consciente, as pessoas são fundacionistas desde a Idade Moderna, desde os anos 1600, né? Então você tem uma época aí que a gente chama de fundacionismo tradicional, que é basicamente o fundacionismo da filosofia moderna até o começo do século XX, e você tem um fundacionismo externalista, que é uma outra versão mais nova do fundacionismo que a gente vai ver quando a gente for ver o capítulo de internalismo e externalismo, tá? Mas o fundacionismo tradicional, que é esse fundacionismo internalista, ele tendia a ver essas crenças básicas como infalíveis, né? Porque, perceba, quando você faz a distinção entre crenças cuja justificação é inferencial e crenças básicas, resta você explicar por que essas crenças são básicas, né? O que elas têm de diferente, o que elas têm de especial, né? E, no geral, os filósofos, por exemplo, Descartes, tomavam essas crenças como infalíveis. Ou seja, o que elas são de especiais é que elas são infalíveis, ou seja, elas têm uma justificação que não apela para outras crenças, que se esgota em si mesmas, e, além do mais, elas são infalíveis. Então, se elas são infalíveis, elas são capazes de dotar o resto do edifício de crenças de justificação, que a ideia aqui talvez é que, se as crenças básicas elas forem falíveis, ou seja, elas puderem estar erradas, isso contaminaria todo o edifício de crenças, né? E os filósofos da Idade Moderna, eles eram bastante mais otimistas do que ficamos depois, né? Então, eles achavam realmente que eles conseguiriam fundar esse edifício do conhecimento de maneira infalível, por exemplo, né? Lembra quando eu falei para vocês
do eu penso de Descartes, né? Então, o eu penso serviria como uma crença básica, no sentido de que eu consigo justificar ela sem apelar para nenhuma outra crença, tá? Não é tão óbvio que eu não estou apelando para nenhuma outra crença, tá? Tem discussões sobre o argumento do Cogito que mostra que ele tem alguns pressupostos fortes, mas a ideia de Descartes era simplesmente essa, que eu não posso estar errado quando eu penso que eu existo, porque até para estar errado eu tenho que existir. É basicamente isso o ponto dele. Tá? Eu não posso estar errado quando eu penso que eu existo, porque para estar errado eu tenho que existir. Logo, eu estou certo quando eu penso que eu existo. Logo, eu existo. E essa crença seria básica. Diga, Manoel. Depois, Isabela. Foi porque quando eu estava lendo o texto, eu vi que eles vão falar do empirismo, né? Uhum. Aí eu queria saber se as crenças básicas, elas são sempre fundadas no empirismo, né? Na sensação, enfim, né? Na percepção, na sensação, nessas questões. As crenças básicas, elas são sempre fundadas nisso, relacionadas nisso. Não. O exemplo que eu estou dando aqui agora, né, Descartes, ele não é um empirista, Descartes é um racionalista. Só, já te passo a palavra, Isabela, só para fazer a distinção entre empirismo e racionalismo. Né? Isso são posições da epistemologia da filosofia moderna. Tá? Hoje em dia você ainda pode falar disso, mas na época a distinção era mais clara. Né? Então, um empirista é alguém que pensa que toda justificação em última instância, vem dos sentidos. Tá? Então, por isso, para o empirista, é importante que as crenças básicas sejam crenças experienciais, perceptivas, visuais, auditivas, etc. Tá? Porque todo conhecimento para o empirista, ele depende dos sentidos. E ele depende dos sentidos nesse sentido, de que as crenças básicas, elas vêm dos sentidos. E a partir daí a gente faz crenças inferenciais que podem usar o raciocínio, mas assim, o material das inferências e o que justifica sempre vem dos sentidos, né? Essa é a posição empirista. Então, os filósofos empiristas, bastante comumente são os ingleses, né? Hobbes é um proto-empirista, mas os mais importantes são Locke, né? Locke é um filósofo empirista importante. Berkeley, apesar dele ter umas posições estranhas, né? Que ele é um idealista, e Hume, tá? Locke, Berkeley, Hume. Já os filósofos racionalistas, como Descartes, eles pensavam que era possível você ter conhecimento independente da percepção, ou seja, que o próprio raciocínio puro, ou seja, o raciocínio sem material, sem justificação vindo da percepção, o próprio raciocínio é capaz de gerar justificação básica nesse sentido, né? Existem crenças básicas que não são experienciais, não diz respeito à percepção. Tá? Então, o capítulo do O'Brien, ele está lidando mais com o fundacionalismo empirista, ou seja, com a ideia de que as crenças básicas são perceptivas. Mas existe também o fundacionismo racionalista, tá? Como o de Descartes, que ele é um pouco estranho, porque, como eu disse, por exemplo, no caso de Descartes, o que garante que essas crenças básicas, o que garante que o raciocínio consegue chegar a conhecimento é a existência de Deus, né? Então, por isso é uma via de raciocínio meio estranha. É Deus que garante que nosso raciocínio funciona bem, de modo a gente ter crenças básicas a priori, né? Nesse sentido de que são independentes da experiência. Diga, Isabela. Achei bastante relevante a pergunta da Manoel também, mas a minha dúvida, professor, é tipo assim, só para ver se está certo o que eu compreendi. O argumento de regresso é toda forma que a gente tem que pensa numa crença, tem que justificar essa crença e vem outra crença para a gente justificar a crença que a gente pensou primeiramente, é isso? Uhum.
Isso, né? Aí o fundamentalismo, ele seria só, basta uma crença para justificar ela sem necessidade das outras. Não, o fundacionismo ele Isso. está dizendo o seguinte: tudo bem, você vai ter essa cadeia de justificar uma crença com outra, né? Você vai perguntar por quê, por quê, por quê. Só que vai ter um momento que vai ter algumas crenças que elas vão ser justificadas não por outras crenças, que elas vão ser justificadas por outros motivos. Aí depende da versão do fundacionismo, tá? Então todo mundo aceita que existem Entendi. crenças que são justificadas por outras crenças. Todo mundo aceita que existem crenças cuja justificação é inferencial, tá? Todo mundo aceita isso. A questão é que, se esse é o caso, a princípio, esse vai ter um regresso, ou seja, toda hora eu vou perguntar por quê e você vai me dar outra crença, eu vou perguntar por quê, você vai me dar outra crença. E nunca vai chegar ao ponto de realmente alguma crença ser justificada. O fundacionista ele procura resolver esse problema dizendo, olha só, tudo bem, você vai perguntar por quê, eu vou perguntar por quê, vai chegar um momento, e eu vou te citar outras crenças, mas chega um momento que eu vou ter crenças que são básicas, e essas crenças básicas, elas são justificadas por outros motivos que não outras crenças, tá? Então elas são infalíveis, como eu dei o exemplo do cogito, né, do penso logo existo, do eu existo, no caso, essa crença de que eu existo ela é infalível, né? É engraçado, é até engraçado, né? Porque o ponto de Descartes simplesmente é isso. Em nenhum momento tem uma pessoa que não existe pensando que existe, né? Sempre todo mundo que pensa que existe, existe, né? É, tudo bem, tem coisas que existem que não conseguem pensar, mas todas as coisas que pensam, elas existem. Esse é o ponto de Descartes. Tá? Uma pedra existe e não pensa, tudo bem. Não precisa pensar, você não precisa pensar para existir, mas você precisa existir para pensar. De modo que se você pensa que existe, você sempre está certo, né? Então essa seria uma crença básica. Elas seriam incorrigíveis, ou seja, elas não poderiam ser refutadas, e elas seriam indubitáveis, não podem ser colocadas em dúvidas, né? E, por exemplo, o caso do eu penso, ela é indubitável no sentido de que se eu duvido que penso, ou se eu duvido que existo, eu existo, né? Para duvidar eu preciso existir. Então, o simples fato de eu colocar em dúvida que eu existo pressupõe que eu exista. Então, a crença de que eu existo é indubitável. Tá? Então, esse aqui é um exemplo do que seria uma crença básica racionalista, né? Então, tanto os racionalistas quanto os empiristas, deixa eu ver aqui, Manuel falou o seguinte: a crença básica não requer qualquer justificação inferencial adicional. Sim, elas são justificadas apenas em virtude da natureza da experiência sensorial ou perceptual. Está correto se sua crença básica for uma crença perceptual. Tá? Se você for, por exemplo, um empirista que acha que crenças básicas são crenças perceptuais. No caso do racionalista, não. Perceba que Descartes, isso que está dizendo, Descartes nas meditações, as meditações são, no final das contas, uma tentativa de justificar a física, mas também justificar nossas crenças perceptuais. Então, para Descartes, as crenças perceptuais não são básicas, elas são justificadas por uma longa cadeia de raciocínio que ele dá nas meditações, que envolve o eu existo, envolve a existência de Deus. Aí você consegue justificar as crenças perceptuais, entendeu? Então, para um racionalista, as crenças perceptuais elas não são básicas, elas são justificadas por outras coisas. Já para um empirista, as crenças perceptuais são as básicas. Manuel perguntou: o fundacionalismo tradicional é empirista? Eu diria que tem duas versões do fundacionismo tradicional, uma versão racionalista e uma versão empirista. O que torna ele tradicional, na verdade, não é ser racionalista ou ser empirista, é o fato dele ser internalista. E a gente vai ver depois, quando a gente vê as teorias externalistas, o que é diferente, sabe? Então, aqui a gente tem duas versões, um fundacionismo racionalista e o fundacionismo empirista. O capítulo do livro ele se foca na versão empirista, porque ela é um pouco mais, ela é mais palatável, né? Porque, como eu disse, as crenças, a versão de Descartes, por exemplo, envolve provar a existência de Deus e Deus que vai garantir que nosso raciocínio funcione bem.
E isso é mais estranho hoje em dia. Deixa eu ver, tem uma pergunta descendo mais para cima, deixa eu dar uma olhada. A Luciana perguntou, pode-se dizer que elas são autoevidentes, essas crenças básicas? Sim, apesar de que a noção de autoevidência, ela é uma noção meio vaga, né? Elas são autoevidentes em que sentido? Aí, aquelas características que estão dando aqui, de infalíveis, incorrigíveis, indubitáveis, elas são um pouco menos vagas. Mas sim, elas são autoevidentes no sentido de que elas não precisam de algo extra para serem justificadas. Tá? Então, tanto os racionalistas quanto os empiristas abraçaram o fundacionismo. Né? Descartes, né? Você pegar as meditações de Descartes, a primeira meditação, ela tem toda essa metáfora arquitetônica. Ele fala, vou demolir as fundações do conhecimento antigo para construir tudo do zero, com novas fundações. Ele escreve dessa maneira. Ele fala do edifício do conhecimento que repousava sobre certas crenças, etc. E tenta refundar esse edifício a partir de crenças sobre nossa própria existência, bem como de Deus. Então é bem interessante isso, na verdade, porque os filósofos medievais, por mais que eles sejam filósofos católicos, né, eles não colocavam Deus dentro da teoria tão fortemente quanto Descartes colocou. Sabe? A existência de Deus na filosofia de Descartes é de importância para a ciência, assim, porque é Deus que garante os resultados científicos, por exemplo. Deus que garante, por exemplo, que o mundo é homogêneo, né? Já pensaram isso? Por exemplo, a gente pensa que existem leis científicas, a gente observou bastante coisas no passado e chegou a leis científicas, e daí a gente meio que pressupõe que essas leis vão funcionar amanhã. Só que nada na nossa evidência garante que vai funcionar amanhã. Toda a nossa evidência é sempre sobre o passado, e a gente faz a partir daí induções, né, sobre o futuro. E o que garante que o futuro vai funcionar igual ao passado, né? Essa é uma questão importante, né, que foi levantada por Hume, né? Então, mas para Descartes, que garante isso, no final das contas, é Deus, né? Deus garante. Para Descartes, Deus precisa garantir que o mundo ele seja inteligível para a gente, no sentido de que senão Deus ele seria malvado. Se ele nos criasse como criaturas que somos capazes de ter crenças e raciocinar e tudo mais, e ao mesmo tempo nos condenasse a estar no erro, né? Nos condenasse. Tudo bem, a gente erra, né? Descartes tem todo um capítulo explicando por que a gente erra. A gente erra, no caso de Descartes, porque a gente muitas vezes Deus nos deu duas faculdades, né? A faculdade de cognição, e deu também o livre-arbítrio, né? A vontade. Nossa vontade é livre, e a gente erra quando a gente, por nosso livre-arbítrio, procura sentir a crenças que a gente tem que não são claras e distintas. Ou seja, a gente tem crenças que são confusas, e por nosso livre-arbítrio a gente procura formar crenças sobre isso. Quando a gente faz isso, a gente erra. Tudo bem, isso não é culpa de Deus, porque isso é culpa do nosso livre-arbítrio. Mas quando a gente faz tudo certo, a gente tenta utilizar nossas faculdades da melhor maneira possível. Se a gente mesmo assim fosse condenado a errar sempre, porque, por exemplo, a natureza é aleatória, ou porque a natureza prega peças na gente, nesse caso, para Descartes argumenta, Deus seria malvado, porque ele teria feito a gente como criaturas pensantes e nos condenado ao erro. Isso seria algo mal. Então, por isso, Deus não é malvado, Deus não pode fazer isso. Então, por isso, Deus meio que garante o funcionamento da ciência, garante que quando a gente usa bem nossas capacidades cognitivas, a gente tenha conhecimento. Então é bastante interessante o livro de Descartes e tal, mas é por isso que a gente não está discutindo essa versão do fundacionismo, porque tem coisas mais exóticas, vamos dizer assim, né?
E esse apelo por Deus garantindo várias coisas na filosofia foi bastante comum entre os filósofos modernos ali da época de Descartes. Tipo, Malebranche acredita que Deus garante toda a ordem causal do mundo. Berkeley também tem um apelo a Deus, e meio que isso acaba, não acaba, né, mas diminui bastante com Hume e Kant, né? Kant especificamente coloca em questão esse tipo de apelo em filosofia. Só que aí tudo bem. Só que para os empiristas, né, que aí não são os racionalistas, os racionalistas são Descartes, Leibniz, Malebranche, como eu disse, sei lá, alguns metafísicos alemães como Wolff, etc. Então é uma linha basicamente francesa e alemã, né? Descartes e Malebranche são franceses, Leibniz e Wolff são alemães. E já os empiristas, como eu falei, no geral eles são ingleses, né? Como Hume, como Locke, Hume, Locke, Berkeley e Hume, falando na ordem. Então, para os empiristas, as fundações do conhecimento são fornecidas sempre pela experiência, ou seja, para o empirista, as crenças básicas são experienciais, né? Como eu disse antes, um racionalista muitas vezes ele tenta justificar as crenças diferenciais, porque elas não são básicas, tá? As crenças básicas para o racionalista são do raciocínio puro, né? Raciocínio puro, você consegue só pelo raciocínio provar, por exemplo, que você existe, né? Então, perceba, quando Kant tem um livro chamado A Crítica da Razão Pura, então ele está criticando a ideia de que o raciocínio puro possa fornecer crenças básicas. É basicamente isso que ele está criticando. Então, Kant ele tenta sintetizar essas duas correntes, né, racionalista e empirista. Às vezes ele parece mais um empirista, às vezes ele parece mais um racionalista. Só que Kant é bastante complicado. Então, para um empirista tradicional, tipo Locke, vamos pensar. Quando a gente fala em empirista tradicional, vamos pensar sempre em Locke, tá? Porque Hume ele também já é mais complexo. Hume também é um grande filósofo. Então, a minha crença que eu estou vendo um furador vermelho, né, sei lá, um exemplo aqui do O'Brien doidão em cima da secretária, acho que é a mesa que eles chamam, né? Então, minha crença que eu estou vendo aqui, deixa eu ver o que eu estou vendo aqui em cima da mesa, minha caneca do He-Man em cima da mesa é justificada. Agora perceba, então, minha crença de que eu estou vendo a caneca do He-Man em cima da mesa, ela é justificada pela minha crença básica de que eu estou tendo a experiência de uma forma vermelha no meu campo de visão. Então perceba a diferença entre essas duas crenças, tá? Para o racionalista, para o fundacionista e para o empirista tradicional. Eu tenho uma crença de que há um objeto em cima da mesa, certo? Essa crença para o empirista, ela não é uma crença perceptiva, tá? Porque ela é uma crença sobre coisas no mundo, tá? Então, minha crença de que eu estou vendo minha caneca, minha crença de que a caneca está em cima da mesa, ela não é uma crença básica para o empirista tradicional. O que é uma crença básica é a minha crença de que eu estou tendo certa experiência visual. Estou tendo uma experiência visual em que tem pontos brancos, sei lá, tem uma forma branca com uma forma verde, etc, etc. Essa é a crença básica, tá? A crença básica é minha experiência visual, que a experiência visual, ela é uma questão de formas, de cores, de sons. Mas perceba que quando o O'Brien aqui no slide, ele está descrevendo a experiência visual, ele não está falando de objetos, tá? Ele não está falando da furador, ele está falando de forma vermelha, tá? Porque quando eu interpreto essa forma vermelha como furador, essa interpretação já gera uma crença que não é básica, tá? Então, a crença básica para o empirista é a crença de que eu estou tendo determinada experiência visual ou auditiva, certo? Da maneira mais básica possível mesmo, né? No sentido de que
é uma experiência de formas, de cores, de sons, mas não é uma experiência de objetos, não é uma experiência de, sei lá, de melodias, não é uma experiência de, certo? Porque a ideia do empirista, e essa crença é básica, por isso que ela é uma crença não conceitual, tá? Então, ela eu não estou classificando o que eu estou vendo em nada, porque perceba, porque quando eu classifico o que eu estou vendo, daí abre espaço para o erro. Essa é a ideia do empirista, de que eu tenho a crença de que eu estou tendo determinada experiência, ela é infalível em algum sentido para o empirista, porque eu estou tendo a experiência. Agora, a partir do momento, vamos imaginar que eu estou tendo uma alucinação, eu tomei LSD e eu estou tendo uma alucinação de que tem um dragão na minha frente, certo? A crença de que tem um dragão na minha frente, ela é falsa. Agora, a crença de que eu estou tendo certa experiência, ela é verdadeira. Eu estou tendo aquela experiência. Só que eu não estou tendo a experiência de um dragão, porque não tem dragão. Mas eu estou tendo uma experiência com determinadas formas que parecem um dragão, certo? Então, a crença básica é de que eu estou tendo determinada experiência, que não envolve objetos necessariamente, não envolve indivíduos, eventos. Porque quando eu começo a classificar a minha experiência, quando eu começo a circular de determinada forma na experiência e falar, isso aqui é um dragão, isso daqui sei lá, é meu quarto, ou seja, tem um dragão no meu quarto. Quando eu estou fazendo isso daqui, já são crenças, para um empirista, já são crenças não básicas. São crenças que eu posso estar errado, certo? A crença básica é simplesmente que eu estou tendo determinada experiência visual, certo? Então, a crença básica é simplesmente, pense que eu tenho aqui na minha mente um espaço tridimensional. Estou pensando aqui em visão, né? Porque nós somos criaturas muito visuais. Mas assim, a mesma coisa serve para cheiro, serve para audição, para outros sentidos. Mas pense que eu tenho na minha mente aqui um espaço tridimensional e, sei lá, eu posso preencher esse espaço com pixels, né, de cores, certo? A experiência básica é só esses pixels e a relação espacial entre um e outro, tá? E a partir daí, o empirista fala, a partir daí que você tira conclusões de que tais pixels arrumados de determinada maneira representam um dragão. Isso aí é uma conclusão que você tirou. É uma crença não básica que é justificada pela crença básica. Agora, a crença básica ela só é essa experiência nua, vamos dizer assim, certo? Experiência nua de qualquer classificação, de qualquer conceito. É só a experiência, certo? Isso que é a crença básica para um empirista tradicional, tá? Então, essa crença básica para o empirista, ela não requer nenhuma justificação inferencial, certo? Porque pode acontecer de eu estar errado de que tem uma caneca na minha mesa, porque eu posso estar alucinando, por exemplo, eu posso, sei lá, pode estar escuro, pode acontecer várias coisas e eu estar errado de que tem. Eu posso estar sonhando, posso estar alucinando, pode estar no escuro, eu posso estar simplesmente sofrendo de uma ilusão visual, tudo bem. Tudo isso é possível, mas essas crenças não são básicas, tá? Eu não posso estar... Agora, a crença básica é a crença de que eu estou tendo determinada experiência, e eu não posso estar enganado quanto a essa crença, tá? Tudo bem, eu posso estar enganado que eu estou tendo a experiência de um dragão, né? Mas essa crença não é básica. A crença básica é de que eu estou tendo a experiência de algo que parece ser o dragão, estou tendo a experiência de, vamos dizer, de cores e formas que se arrumam de maneira similar a um dragão, né? Então, isso aqui é eu tentando descrever minha experiência, mas a experiência mesmo é só as formas, cores e formas arrumadas de determinado jeito, tá? Então, para o empirista básico, a ameaça de uma regressão infinita da justificação é evitada por se chegar a esse conjunto básico de crenças que são não inferencialmente justificadas, tá? Você não precisa justificar inferencialmente que você está tendo essa experiência, porque você simplesmente está de alguma forma, tá? Porque em algum sentido você tem um acesso privilegiado a essa experiência, né?
vocês pensarem isso, a consciência, né, uma coisa estranha da consciência, essa experiência que as pessoas têm de primeira pessoa, é que cada um tem um acesso privilegiado à sua própria experiência, mas não a do outro, né? Isso é diferente em relação às coisas do mundo, né? As coisas do mundo você pode observar de vários ângulos, outras pessoas podem observar e te dar opinião que pode diferir da sua. No caso da sua própria experiência, só você pode observar, né? Em algum sentido, e para vocês que estudam psicologia, né, eu acho que isso daí é um ponto bem de tensão com o empirismo, né? Em algum sentido, você não pode estar errado sobre sua experiência. Não sei até que ponto esse é o caso, né? Às vezes as pessoas são bastante confusas sobre sua própria experiência. E talvez elas descrevam errado. Mas a ideia do empirista é que tem um nível de experiência que é tão nu, ela é nu no sentido de que ele é desprovido de conceituação, em que esse nível de experiência é que você não pode estar errado, você está tendo aquela experiência. Agora, tudo bem, você pode até descrever ela de maneira errada, você pode até interpretar a sua experiência de maneira errada, mas a crença básica é simplesmente que você está tendo aquela experiência, tá? Então, a ameaça, vou te dar a palavra, Adeciano. A ameaça de uma regressão infinita é evitada se chegar nesse conjunto básico de crenças que são não inferencialmente justificadas. Essas crenças não são justificadas por qualquer outras crenças possuídas em mim, são justificadas apenas em virtude da natureza da minha experiência perceptual, ou seja, da natureza intrinsecamente de primeira pessoa da minha experiência, tá? Então, quando eu descrevo a minha experiência, aí eu estou utilizando conceitos, né? Esses conceitos, de alguma forma, são aprendidos, tudo isso o empirista ele aceita, são aprendidos, são adquiridos, eu posso dominar mal o conceito, de modo que eu posso descrever minha experiência de maneira errada. Mas aí tudo bem, a descrição que eu faço da minha experiência, ela pode ser questionada, por exemplo, por psicólogos, ou, sei lá, por outras pessoas, né? As pessoas podem até me fazer repensar a minha experiência, né? Por exemplo, tem um livro de um filósofo chamado Ian Hacking, que é um livro bem legal, é um livro sobre síndrome de múltipla personalidade, né? No caso de dissociação múltipla de personalidade. Acho que o nome do livro é Reescrevendo a Alma, algo desse tipo. E não sei se vocês sabem, mas das causas mais comuns de dissociação múltipla de personalidade é abuso sexual na infância. E nesse livro, o Ian Hacking ele lida com alguns casos em que as pessoas passaram por situações que que não são abuso sexual de maneira tão explícita, né? Coisas assim, tipo, de sentar no colo, passar a mão, esse tipo de coisa, que são abuso sexual, mas que pessoas que são mais velhas, né? E que, dados os conceitos que elas tinham naquela época, isso não era classificado como abuso sexual, e ao ir no psicólogo e tal, e vivendo no mundo atual, né, adquiriram novos conceitos, e daí elas foram reinterpretar o passado, né? Então tudo bem, isso pode acontecer, você pode reinterpretar o passado, e agora você vai reinterpretar aquela sua memória, aquela sua experiência de maneira diferente, né? Isso acontece o tempo todo, né? Não só com o abuso sexual, mas outras coisas como racismo, né? Nos últimos 30 anos a gente mudou bastante o modo de lidar com a questão, né? De modo que às vezes você pode até lembrar de algo da sua infância. Vocês são novos, né? Vocês acham que não passaram tanto por isso, mas pessoas da minha geração, a gente lembra de coisas da nossa infância e percebe assim, na época eu não percebi isso dessa maneira, porque na época os conceitos que estavam em voga, etc., eram outros, né? Mesma coisa com homofobia, etc. Então, o empirista, ele aceita isso, que você pode
reinterpretar a experiência, que você pode interpretar a sua experiência. Mas a ideia é que você tenha esse nível básico de experiência, que ele é nu, que ele independe de experiência, ele está lá e é isso que você interpreta. E é esse nível básico que seria as crenças básicas, as crenças que eu estou tendo uma experiência de determinado tipo. Certo? É porque eu estou repetindo isso aqui toda hora, porque quando eu falo assim, uma experiência de determinado tipo, já estou descrevendo a experiência, né? Isso aí vai ser até uma questão, porque não é claro até que ponto você tem essa experiência nua, né? Porque sempre que você tem uma experiência, de alguma forma você está descrevendo ela. Você não consegue nem apontar para essa experiência nua sem já descrever ela, né? Então por isso essa existência dessa experiência nua, ela é questionada. Marcos perguntou, algumas vezes essas revisões podem cometer anacronismo também, né? Pô, a questão do anacronismo, né? É uma questão mais da ciência histórica, né? Porque quando você está reinterpretando a sua experiência, quem está reinterpretando é você que está no presente, né? E aí você vai reinterpretar o passado. Você não tem que necessariamente interpretar o passado com o vocabulário do passado. Você pode, por exemplo, você está falando de anacronismo, eu estou lembrando de um caso em que quando descobriram que um faraó egípcio, acho que foi Tutankhamon, não lembro se foi Tutankhamon ou foi outro faraó, tinha morrido de alguma doença, não sei se era varíola, sei lá. E aí teve alguma pessoa que falou assim, não, isso é um anacronismo, porque como é que ele poderia ter morrido dessa doença se essa doença só foi descoberta no século XIX, né? Não tinha varíola na época. Então você está usando um conceito, né, o conceito de varíola, para descrever um acontecimento do passado, da época que essa doença ainda não tinha descoberta. Mas em algum sentido, ele morreu de varíola, mesmo que eles não soubessem o que era varíola, né? Então essa noção de anacronismo faz sentido quando você está descrevendo as motivações de alguém do passado. Parece estranho você incluir na motivação dele conceitos que ele não tinha acesso. Então tudo bem. Aí eu acho que o anacronismo é uma questão séria, né? Quando eu estou descrevendo as intenções de alguém do passado, eu utilizar conceitos atuais para descrever essa intenção. Por quê? Porque ele não poderia ter essa intenção na época, porque esses conceitos não estavam disponíveis para ele. Mas quando eu estou descrevendo, por exemplo, uma doença, um vírus nesse caso, não acho que faça muita diferença o conceito de varíola tal ou não está disponível naquela época, porque o vírus ele não conhece conceitos, né? O vírus ele só existe e faz o trabalho dele. Então você está descrevendo um vírus. Então, por exemplo, quando eu falo da peste negra, eu posso falar que foi uma pandemia, certo? Agora, eu não posso falar que a igreja reagiu à pandemia de determinado jeito, porque talvez ela não tivesse o conceito de pandemia, o conceito de doença da época era diferente, tinha um quê religioso, etc, etc. Então, quando eu estou descrevendo as intenções, isso daí é mais complicado, de você cometer anacronismo. Mas quando você está só descrevendo os fatos do passado, não tem por que você só se prender a conceitos que tinham naquela época. Tá? Então, por isso que o anacronismo é muito importante para a história, porque a história, muitas vezes, ela está lidando com as intenções humanas, né? Está lidando com a questão de por que César cruzou o Rubicão. E aí, realmente, você tem que tomar cuidado com o anacronismo. Por exemplo, César não tinha uma ideia de Europa, de mundo ocidental. Você descrever as ações de César utilizando essas noções, você vai estar descrevendo de maneira anacrônica. Mas
Ou César não tinha noção de Itália, né? Nacionalismo italiano é algo que é totalmente alienígena a César, né? César tinha uma noção de Roma, no máximo. Então, nesse ponto, o anacronismo é sério. Mas quando você está descrevendo o passado, então, por exemplo, no caso que eu estou dizendo do pessoas que redescreveram memórias do passado, em relação a abusos, né? Então, aqui talvez você possa fazer a diferença entre eu sofri um abuso, isso é um fato objetivo, e 2, a pessoa que abusou de mim tinha a intenção de abusar de mim. Então, nesse segundo caso, ele é mais complicado, porque você está falando da intenção da pessoa. Talvez, naquela época, etc., aquilo ali fosse mais ou menos, né, não fosse colocado essa questão, fosse normal, em algum sentido bizarro. Não estou nem querendo pegar aqui esse exemplo específico, tá? Pode ser outro exemplo. Mas daí não se segue que você não sofreu o abuso. Simplesmente você não tinha na época os conceitos disponíveis para descrever aquilo. Mas diga, Aldeciano, eu fiquei respondendo aqui, demorei de voltar para você. Não, o senhor acabou respondendo. Minha dúvida era a questão mesmo da crença básica, empirística, mas aí eu acho que o senhor acabou respondendo. Obrigado. Tá. Então a Isabela perguntou, então no fundacionismo não é necessária a justificação da experiência? Então, a questão aqui é que eles fazem essa distinção entre a descrição da experiência, a experiência já conceitualizada, certo? E essa daí precisa de justificação. Então, por exemplo, a experiência de que eu estou vendo um mouse na minha frente precisa ser justificada. A crença de que eu estou vendo um mouse na minha frente. Só que o empirista, ele tenta trabalhar com essa ideia de experiência nua, desprovida de qualquer conceito. É como se fosse um material bruto. Então, essa experiência bruta, ela não precisa de justificação, porque eu nunca posso estar errado em relação a ela. Até porque quem é que vai me corrigir, né? Se só eu que tenho acesso à minha experiência bruta, né? Porque quando eu tento explicar para o outro uma experiência, eu já estou conceitualizando. Então, minha experiência bruta, a não ser que alguém consiga ler minha mente, ninguém tem acesso. Então, nesse sentido, ela é incorrigível, tá? Um racionalista, geralmente tende a achar que não existe essa experiência bruta. Então, quando o racionalista fala em experiência, ele já acha que a experiência ela já vem conceitualizada sempre. Certo? Então, esse é outro ponto de discordância entre o racionalista e o empirista. O empirista ele acha que existe uma experiência bruta, o racionalista geralmente não. Geralmente o racionalista acha que nossa experiência do mundo já é conceitualizada sempre. Tá? Então, essa explicação de que essa experiência bruta é incorrigível, ela é plausível se a gente pensar no modo como a gente justifica nossas crenças. Se alguém nos pedisse para fazer. Então, eu acredito que tem um objeto vermelho em cima da mesa, porque me parece que eu estou vendo uma forma vermelha ali. Nesse caso, estou apelando para a minha crença básica, ou seja, o fato de eu ter uma experiência de ter uma forma vermelha ali, para justificar a minha crença de que tem um objeto vermelho ali. Por outro lado, não há nada mais que eu possa dizer para sustentar essa crença, a crença de que eu estou tendo determinada experiência, né? De que isso que parece para mim que tal coisa está acontecendo. Assim, eu apelo em última análise ao conteúdo da minha experiência para obter a justificação e não a qualquer outra crença. Então, isso seria uma justificação básica, no sentido de que o que está justificando aqui é o conteúdo da minha experiência, que não é conceitual, é simplesmente uma experiência bruta para justificar minha crença. Então, a crença que eu estou tendo nessa experiência é justificada pelo simples fato de eu ter a experiência.
Então essa crença de que eu estou tendo essa experiência, ela é básica, no sentido de que ela não é justificada por outra crença, é justificada por uma experiência, certo? E essas seriam as únicas crenças que são justificadas por experiência, são essas crenças sobre o que eu estou tendo, o que me parece, que tipo de experiência estou tendo. As outras crenças sobre o mundo externo, sobre o tempo, sobre o governo Bolsonaro, sobre qualquer outra coisa, todas essas crenças não são básicas, que elas são justificadas por outras crenças. Somente as crenças sobre minha experiência pessoal, sobre minha experiência subjetiva, somente essas crenças, e ainda assim sobre a experiência subjetiva bruta, só essas crenças elas são básicas, tá? Então a gente vai ver aqui 3 argumentos contra essa noção. Já te dou a palavra, Luciano. Sobre 3 argumentos contra o fundacionismo tradicional, tá? O primeiro é bastante famoso, é de um filósofo chamado Sellars, né? É um filósofo do século XX, da década de 60 mais ou menos, né? Já morreu. É interessante que quando eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, eu tinha 2 professores que foram alunos do Sellars, e aí eles fizeram um curso em homenagem a Sellars, e aí eles juntaram outros ex-alunos do Sellars, alguns até bastante famosos. E aí o curso foi todo dado por ex-alunos desse Sellars, e era um curso sobre Sellars, que é bastante difícil, na verdade, é um filósofo bem difícil, meio confuso, assim, difícil de entender. Mas o curso foi interessante, né? Na verdade, muitas vezes eles ficavam só falando de fofocas das coisas que eles fizeram. Lembra aquela vez que a gente foi no restaurante e Sellars falou tal coisa? Tinha muito disso, assim, de lembranças. Mas foi bastante interessante porque eram todos ex-alunos do cara. Então, a essa ideia de que temos uma experiência bruta, não conceitual, ou seja, uma experiência que ela não tá arrumada de nenhuma maneira, ou seja, ela é só uma experiência bruta, e que essa experiência bruta ela pode justificar outras crenças. Essa experiência bruta, Sellars dá o nome de dado, né? Dado no sentido de dados do sentido, né? Esses são os dados do sentido que eu tenho. E ele tenta argumentar que essa experiência bruta, se é que existe, ele pensa que não existe, se ela existisse, ela não poderia justificar outras crenças, tá? A isso ele dá o nome de o mito do dado, né? O mito de que existe uma experiência bruta que é não conceitual e que ainda assim ela pode justificar outras crenças, né? Então isso aí ele chama o mito do dado. Diga, Adeciano. Então, professor, se para os empiristas, se eu estou vendo alguma coisa, e mesmo que essa coisa não, pronto, vamos dar um exemplo, eu estou numa alucinação, eu estou tendo experiência de ver uma criatura. Mesmo essa criatura não existindo e não sendo, vamos dizer, a crença básica, a criatura, a crença básica seria a experiência, o fato de eu estar tendo experiência. Independente da experiência. Seria a crença de que você está tendo a experiência. Independente de se a experiência é uma ilusão, é alguma coisa do tipo, né? Exato, porque como a crença básica, ela não está conceitualizando a experiência, ela não está dizendo que a experiência não é uma ilusão, por exemplo. Ela não está dizendo que a experiência é verídica. É a crença simplesmente que você está tendo a experiência. Então, nesse sentido, ela não pode estar errada. Entendeu? Porque se fosse uma crença que já estivesse dizendo que a experiência é verídica, aí ela pode estar errada. Porque nos casos que você está tendo ilusão, essa crença seria falsa, né? Mas a crença aqui no caso seria simplesmente que você está tendo determinada experiência. Marli perguntou, professor, então o mito do dado acabaria com a crítica ao funcionalismo? O mito do dado é uma crítica ao funcionalismo, na verdade. Está dizendo assim, olha só, funcionalismo empirista, é uma crítica ao funcionalismo empirista. Olha só, sua tese central é que existe uma coisa que são os dados da experiência, ou seja, que é uma experiência bruta.
Você está me dizendo que existe uma experiência bruta que não é conceitualizada em nenhum sentido, de modo que você nunca pode estar errado que você está tendo aquela experiência, né? Só que o Sellers vai argumentar o seguinte: ora, tudo bem, então essa experiência, por ela não ser conceitual, ou seja, por ela não tá classificando aqueles dados de uma maneira, ela não pode errar, né? Tudo bem, ela não pode errar porque ela não é conceitual, mas pelo mesmo motivo, pelo fato dela não ser conceitual, ela não pode justificar. Ela não justifica nada, porque só o que justifica são conceitos, só conteúdo conceitual que justifica alguma outra coisa. Esse é o ponto de Sellers, tá? Então o argumento ele se divide em duas partes. A primeira parte é sobre a estrutura, sobre como funciona a justificação. É a ideia de que você tem o que ele chama de espaço lógico de razões, e nesse espaço, e é exatamente coisas que estão nesse espaço lógico que justificam outras coisas que estão nesse espaço lógico, tá? Esse é o primeiro ponto. É sobre o que é justificar. E obviamente, né, se a experiência é bruta e ela não é conceitual em nenhum sentido, ela é totalmente nua de conceitos, essa experiência não está no espaço lógico, né? De modo que ela não pode justificar nada. E daí, na segunda parte da crítica, ele propõe uma explicação alternativa para a ideia de tal coisa me parecer. Entendeu? Porque, dado que para Sellers toda experiência é conceitual, então você sempre pode estar errado ao descrever sua experiência. Certo? Daí, ele tem que explicar por que então que parece para a gente, quando eu falo coisas desse tipo, me parece que eu estou vendo um dragão, por que isso parece ser indubitável? Ele vai tentar dar uma interpretação alternativa desse tipo de afirmação, que mostra que, na verdade, elas são falíveis. Na minha experiência, é falível desde sempre, de modo que não tem esse dado. Para Sellers, minha experiência é conceitual desde sempre, tá? E por isso ela pode justificar. Minha experiência justifica crenças. Só que minha experiência não é indubitável, de modo que elas não são crenças básicas do mesmo jeito, tá? Então vamos ver a primeira parte do argumento. Aqui está escrito errado, aqui é Sellers, não Sellers. Aqui é uma citação do livro de Sellers. Ele fala o seguinte: ao caracterizar um episódio ou um estado como de conhecer, quando eu falo que por eu estou tendo essa experiência, eu sei que eu estou tendo essa experiência, né? Então eu estou caracterizando esse estado como um estado de conhecer, né? Estou dizendo que eu sei que eu tenho essa experiência. Estamos a colocá-lo no espaço lógico das razões, da justificação e da capacidade de justificar o que se diz. Então, para colocá-lo nesse espaço lógico das razões, nós temos que ser capazes de apresentar razões que sustentem as nossas pretensões de conhecimento. De modo que, se elas argumentam, a justificação explícita é necessária mesmo para afirmações relativas à nossa experiência sensorial. Para justificar a afirmação, parece-me que estou a ver uma forma vermelha, eu poderia propor o seguinte: como meus olhos estão a funcionar bem e a luz é boa, estou certo em pensar que estou a ter esse tipo de experiência sensorial. Então o ponto dele é que quando eu afirmo que eu sei que estou tendo uma experiência, então vamos pensar assim: mesmo que exista essa experiência bruta, mesmo que exista, ele não acha que existe, mas mesmo que exista essa experiência bruta, quando eu afirmo que eu sei que eu estou tendo essa experiência, eu estou colocando essa experiência no que ele chama de espaço lógico de razões. E a partir desse momento eu tenho que justificar ela. Entendeu? Eu posso dizer, por exemplo, eu sei que eu estou tendo essa experiência porque a luz está boa, meus olhos funcionam bem, eu não sou cego, não sou daltônico, e de modo que eu estou tendo uma experiência de vermelho, certo? Então ele acha que essa experiência, eu saber que estou tendo essa experiência, precisa de justificação do mesmo jeito.
Então, e aqui esse ponto aqui do Richard Hort é bastante interessante. Richard Hort é um filósofo americano, também da mesma época de Sellers, um pouquinho depois talvez. Ele fala o seguinte: a justificação é uma noção essencialmente linguística ou conversacional. Consiste em ser capaz de dizer por que é que uma determinada crença deverá revelar-se verdadeira, ou por que nós tomamos como estando a ter uma certa experiência. Então a ideia que Hort está colocando aqui é o seguinte: olha, justificação é uma noção essencialmente conversacional, ou seja, discursiva, de modo que justificação é uma noção essencialmente conceitual. Né? A justificação, ela por princípio, ela envolve conceitos, por ser uma noção discursiva. Né? E ele defende que essa é a forma com que nós geralmente falamos da noção de justificação. Né? Quando o professor fala justifique sua resposta, ele está esperando que você escreva um texto, né? Que você escreva uma frase ou duas justificando. Então, Hort está argumentando que justificação é uma noção essencialmente linguística, conversacional, de modo que justificação é uma noção essencialmente conceitual. Então, como é que pode essa experiência, que ela é nua, ela não é conceitual em nenhum sentido, ela não é discursiva em nenhum sentido, como é que ela pode justificar alguma coisa? Então, o que Hort está dizendo é o seguinte: olha, esses filósofos empiristas tradicionais, eles estão esticando a noção de justificação para além de como a gente usa ela normalmente, porque normalmente justificação é sempre discursiva, sempre fale uma justificação, escreva uma justificação. Não tem essa justificação em que algo justifica outro sem sequer ser discursivo. Então, se uma tal explicação da justificação estiver correta, então a noção fundacionalista tradicional de crença básica, não inferencialmente justificada, é insustentável, porque toda justificação será sempre inferencial, né? Se essa noção que Hort está defendendo for correta, né? Você não teria justificação não inferencial, porque você não teria uma justificação em que o que justifica não é exprimível linguisticamente, tá? Esse é o ponto. Então, uma resposta possível a Sellers seria rejeitar a afirmação de que temos que reconhecer nossa autoridade e aceitar aquilo que justifica as crenças de uma pessoa é um conjunto de fatos. Então, olha, você tem uma solução externalista a esse problema. É a ideia de dizer, tudo bem, a pessoa ela pode estar até errada sobre sua crença, suas crenças básicas. Porém, o que justifica a crença não são processos internos à pessoa. Ou seja, a pessoa, por exemplo, não precisa ter acesso ao que justifica a crença dela. Ela não precisa ter um acesso de primeira pessoa àquilo que justifica a crença dela, de modo que essa justificação ela não precisa ser discursiva, exatamente porque a pessoa não precisa ter acesso à justificação. O que justifica uma crença, talvez, possam ser processos externos, ou seja, processos em que a pessoa não tem acesso de primeira pessoa. Por exemplo, a confiabilidade da sua percepção. Né? Só que essa aqui é uma posição externalista, ou seja, é uma posição de que o que justifica uma crença é uma posição de que o indivíduo não precisa ter acesso de primeira pessoa àquilo que justifica suas próprias crenças. Ou seja, ele pode estar justificado a crer em alguma coisa, mesmo que ele, enquanto indivíduo, não tenha acesso ou não tenha consciência disso. Então, essa aqui é uma noção radicalmente diferente da noção de justificação que o Hort está defendendo. Né? Hort está dizendo que justificação é sempre discursiva. Justificação é sempre algo que eu possa dizer. Então, essa aqui é a noção de justificação de Hort. Aqui, né?
Justificação é uma noção essencialmente linguística ou conversacional, ou seja, justificação é sempre algo que eu posso dizer. E de fato, se justificação for assim, justificação for sempre algo que eu posso dizer, não faz sentido você dizer que uma experiência bruta, ou seja, totalmente desprovida de conceitos, justifique algo, porque eu nunca vou conseguir dizer essa experiência, né? Vocês concordam com isso, né? Eu nunca consigo, né, até vocês como psicólogos, eu acho que essa é um ponto importante para vocês, né? Porque o paciente ele nunca consegue dizer a experiência tal qual ele está tendo, porque qualquer tentativa dele de dizer, ele já vai estar conceituando a experiência, ele já vai estar classificando as coisas, ele já vai estar colocando uma ordem discursiva, uma ordem conceitual àquela experiência que supostamente não tem desprovida disso. É claro que para vocês como psicólogos, vocês estão talvez mais interessados na interpretação que a pessoa está dando da experiência do que da própria experiência em si, né? Vocês estão interessados no modo como a pessoa está enxergando sua própria experiência, no modo como ela está conceitualizando a experiência, né? Mas o ponto de Hort é esse: se justificação é sempre algo, é uma noção conversacional linguística, não faz sentido uma experiência bruta justificar nada, porque qualquer tentativa de colocar essa justificação, de descrever essa justificação, você já vai estar, você não consegue descrever a experiência bruta totalmente, você sempre coloca ela em conceitos, tá? Então esse seria o ponto de Hort. Essa experiência bruta, mesmo que existisse, é o ponto de Hort e o ponto de Sellars também. Essa experiência bruta, mesmo que existisse, ela não pode justificar nada, porque justificar é uma noção linguística, tem a ver com o ordenamento linguístico das coisas. E toda vez que você tenta descrever a experiência bruta, você nunca está dando a experiência bruta como um todo, você está sempre descrevendo ela, ou seja, está sempre colocando ela em conceitos. E é você colocar ela em conceitos que pode ser usado para justificar outra coisa. Ou seja, é um modo de conceitualizar a experiência que pode justificar outra coisa, mas não a experiência em si. Isso parece seguir se realmente justificação for uma noção conversacional. Só que aqui a alternativa externalista é negar isso. Olha só, Hort, justificação não é uma noção conversacional. Justificação é algo que acontece independentemente de eu poder dizer ou não, tá? Então aqui é uma resposta radical por outro lado, né? Mas os empiristas tradicionais, eles não são externalistas, tá? Eles são internalistas, principalmente Berkeley e Locke. Hume ainda dá para questionar um pouco, mas é internalista também. Uma resposta distinta seria insistir na linha de argumentação fundacionista, né? A linha de argumentação do fundacionista tradicional, que é de defender que isso me parece vermelho não é algo sobre o qual eu posso estar enganado. E essa afirmação seria justificada independentemente de eu poder ou não enunciar razões para sustentar. Aqui você insistir, realmente, olha só, Hort, você está certo que nesse caso aqui eu não consigo elencar razões para sustentar que isso me parece vermelho, mas ainda assim isso aqui está justificado por outro motivo, tá? Aqui é um exemplo de como Santo Agostinho defende que somos infalíveis no que tece a nossa experiência sensorial, tá? Então Santo Agostinho ele é um filósofo medieval, bem do comecinho da Idade Média. Na verdade, da época dele ainda era Império Romano. Ele é africano, ele é do norte da África, e ele tem um livro chamado Confissões, que é bastante interessante, assim, porque nesse livro Confissões, né, ele narra a conversão dele ao catolicismo, porque no começo da vida dele ele era um romano, e o catolicismo na Roma era uma religião de pobre, né? Então ele julgava meio bizarro o catolicismo e tudo mais, e chega um momento assim que ele começa a querer se converter. Só que por outro lado ele gostava muito de sair de noite, ele gostava
muito de farrear e tal. E aí, o catolicismo na época era mais rigoroso que hoje, né? Então, se ele virasse católico, ele teria que parar com isso e tal. E aí, ele tem várias, ele narra várias, tipo, conversas dele com ele mesmo. Aí ele conversa com ele e fala assim: Senhor, por favor, me converta ao catolicismo, mas não hoje. Né? Tipo, ele quer se converter, mas não hoje, porque hoje ele quer ir para a festa de noite. Me converta amanhã. Amanhã também ele pensava a mesma coisa: pô, me converta amanhã. Eu quero me converter, mas não hoje. Né? Aí em determinado momento, tem um dia que ele chega em casa, a mãe dele, que era, acho que é Mônica, né? Deixa uma Bíblia aberta na mesa, ele lê e ele se converte, finalmente. Né? Tanto que a mãe dele virou santa só por causa disso. Você vê a importância do Santo Agostinho, né? A mãe dele virou santa, Santa Mônica, simplesmente porque deixou uma Bíblia aberta para ele. E ele foi bastante importante foi o primeiro grande filósofo cristão, talvez, e ele foi importante em estipular várias dos dogmas cristãos, né? Porque perceba que na época dele era a época de nascimento da igreja, então você ainda tinha muitas questões sobre, por exemplo, a Trindade, Santíssima Trindade, com que sentido Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Isso não vai contra o princípio da não contradição ou do aristotélico, né? Ou então como é que no sacramento da hóstia o corpo de Cristo está presente realmente na hóstia, né? Porque pelo que eu sei, esse é o dogma católico, né? No sacramento, o próprio corpo de Cristo, o próprio sangue de Cristo estão presentes o próprio vinho, o vinho e a hóstia se transmutam no sangue de Cristo, no corpo de Cristo. Como é que isso faz sentido, né? Então, o Santo Agostinho ele foi importante para tentar lidar com esses problemas, assim, de tentar fixar uma dogma católico. E nesse livro também, Confissões, tem um capítulo muito bom sobre memória, que ele coloca algumas questões sobre memória e sobre tempo, que são bastante importantes. Mas ele fala o seguinte: não vejo como cético possa refutar aquele que diz: eu sei que isso me parece branco, eu sei que isso deleita meus ouvidos, eu sei que isso tem cheiro agradável, eu sei que isto é doce no meu palato, eu sei que está frio. O que eu digo é isso, que um homem, quando saboreia uma coisa, parece atestar honestamente que sabe se uma coisa é doce ou amarga ao seu paladar, e não há sofisma dos gregos que possa privá-lo desse conhecimento. Né? Então, eu sei que isto me parece doce, nesse sentido me parece ser indubitável, né? No sentido de que, né, não tem, pelo menos no sentido de que não tem quem possa me convencer do contrário, né? Alguém pode me convencer que de fato isso não é doce. Eu vou falar, pô, realmente, talvez não seja doce, mas eu tive a experiência de que me pareceu doce. Então essa seria a ideia do fundacionista clássico, né? Essa tese fundacionista parece bastante plausível, né? Eu posso cometer erros acerca do mundo, mas não posso estar enganado acerca do modo como as coisas me parecem ser. Sellars, no entanto, observa que esse palavreado quando eu falo isso me parece doce, não indica infalibilidade. Esse é um ponto bastante interessante, que o ponto do fundacionista é sempre falar isso: tudo bem, eu posso estar errado de que tem uma caneca em cima da minha mesa, mas eu não posso estar errado de que eu estou vendo formas que me parecem ser uma caneca. E Sellars tenta, além daquela argumentação de que só algo que é discursivo pode justificar outra coisa, ele tenta solapar a intuitividade dessa ideia fundacionista. Ele vai dizer o seguinte: olha só, uma pessoa não diz isso me parece vermelho para relatar infalivelmente a natureza da sua experiência. Pelo contrário, usamos esse tipo de frase para assinalar que não estamos seguros de termos percepcionado corretamente o mundo. Ou seja, o ponto de Sellars é que quando eu falo assim, isso me parece vermelho, isso é uma frase defensiva. Tipo, quando eu falo que isso me parece vermelho, eu estou
me desculpando antecipadamente da possibilidade de eu estar errado sobre aquilo ser vermelho. Ou seja, quando eu falo que isso me parece vermelho, não é uma declaração de que estamos certos, é uma declaração de que estou na dúvida. Porque o ponto de Celas é o seguinte, então, olha só a diferença da noção de percepção de um empirista para um racionalista. Apesar de que Celas ele não é um racionalista, tá? Ele é tipo Kant, assim, ele tenta jogar com os dois pontos. Um empirista, ele pensa que existe essa experiência básica, tá? Então, como é que funciona a mente para o empirista? Eu tenho uma experiência básica, a partir dessa experiência básica eu crio conceitos, crio ideias e minha mente trabalha moldando ou movimentando esses conceitos que foram criados a partir dessa experiência básica, tá? Só que essa experiência básica, ela não é sobre o mundo, ela não é sobre coisa, ela não é sequer sobre coisas, ela é totalmente nua e é na criação dos conceitos que eu crio o conceito de um indivíduo, de uma propriedade, etc. Certo? A ideia que Celas está colocando aqui, então, perceba que então, nesse caso, eu tenho... A Marli falou que a Santa Mônica virou santo por causa das orações que fazia para o filho se converter. Ela passou anos fazendo isso. Mas ainda assim, né, Marli? Tipo, você vê a importância do Santo Agostinho, né? Porque ele é tão importante que o milagre da mãe foi ter conseguido converter ele a santo, né? Porque eu imagino que se ela tivesse rezado, o rezado dele não tivesse virado santo, talvez ela não virasse santa por isso, né? Mas enfim, isso aí é só fofoca de quem foi pro colégio católico. Então perceba que pro empirista, por outro lado, essa experiência bruta, ela meio que serve como um intermediário na nossa relação com o mundo, né? Então, por um lado, ela seria algo que você tem indubitável, mas por outro lado ela é intermediário, porque veja, eu crio conceitos extraindo esses conceitos da experiência bruta e não do mundo diretamente, né? Então o conteúdo da minha percepção não é o mundo diretamente, não são as coisas do mundo, né? No conteúdo da minha percepção não tem copos, não tem canetas, não tem as coisas do mundo, tem só pontos, tem só dados. Então, de alguma forma, esse mundo que tem copos, tem canetas, tem telas de computador, mochilas, etc., livros, é um mundo que eu meio que crio conceitualmente a partir da minha experiência básica. Para alguém como Celas, ou alguém como Kant, por exemplo, a própria experiência, ela já chega para mim conceituada. Então, para alguém como Celas, eu já tenho experiência de livros, de mochilas, de computadores, etc. Então, nesse sentido, minha relação com o mundo ela é mais direta. Ela não é mediada por esses dados, que muitas vezes é chamado de aparências, fenômenos, etc. Tá? Então, o que ela está dizendo é o seguinte: quando eu digo que algo me parece, então Celas está dizendo que na verdade não existe esses dados, não existe essa experiência básica. A gente cria, a gente meio que usa essa ideia de tal coisa me parecia vermelho, não para dizer que eu tenho uma experiência básica de vermelho, mas para me desculpar por minha experiência poder estar errada. Então, o que eu estou tendo experiência para Celas é, sei lá, uma borracha vermelha. E quando eu falo, me parecia ser uma borracha vermelha, eu não estou relatando que eu tenho uma experiência bruta. Eu estou dizendo assim, olha, minha experiência pode estar errada. Tá? Então, esse é um modo diferente de ver. Então, aqui uma citação dele. Quando eu digo X me parece verde, o fato de eu fazer esse relato e não dizer simplesmente X é verde, indica que certas considerações
concorreram para suscitar, por assim dizer, numa instância superior, a questão de aceitar ou não aceitar. Então a ideia de Sellers é que minha experiência entre aspas básica, que não é básica nesse sentido, é de ver uma árvore verde. Quando eu falo me parece verde, isso já é o contrário. Não é que essa experiência de me parecer verde é mais básica do que a árvore verde. Quando eu digo me parece verde, é porque numa instância superior, ou seja, quando eu estou avaliando minhas crenças, se colocou a questão de se eu devo aceitar aquela crença ou não. Então, para Sellers, essa experiência base, esse papo de me parece, é uma questão de segunda ordem e não de ser mais básico. Minha experiência mais básica, né, que não é básica no sentido fundacionista, é de árvores verdes, é de cachorros brancos, é de coisas. E quando eu falo isso que algo me parece, é porque eu estou avaliando minha experiência e supondo que ela pode estar errada, né? Terei talvez razões para pensar que X poderá afinal não ser verde, né? Então, Sellers apresenta um ataque em duas frentes ao fundacionismo tradicional. A forma que descrevemos nossa experiência perceptual pode ser tomada como indício de que não pode ser tomado como indício de que temos um acesso infalível a certas experiências privadas. Dessa forma, talvez, né, o fundacionista ele tenta interpretar assim. O fundacionista ele tenta interpretar a forma como descrevemos nossa experiência perceptual como um indício de que temos acesso infalível a certas experiências privadas. Sellers ele oferece uma interpretação alternativa de que não nos compromete com tal acesso privilegiado à nossa experiência perceptual. Então, nossa experiência perceptual para Sellers, ela pode, ela mesma ela está errada. E por isso que eu falo que me parece tal coisa, porque eu posso estar errado. Então, mais do que isso, a análise filosófica do conhecimento, ou seja, aquela primeira parte da crítica de Sellers sobre o espaço lógico das razões, revela que que justificação essencialmente é inferencial, né? Essa parte é mais complicada, né? Porque ela parte da ideia de que justificações são essencialmente discursivas. Se as justificações forem essencialmente discursivas, realmente não podemos afirmar saber uma coisa que não temos razões para aceitar como verdadeira, em que a gente não possa dar razões, né? Tais razões devem ser concebidas em termos de crença que possamos articular, se justificação realmente for algo discursivo, né? Mas como eu disse, tem a alternativa externalista. E assim, a mera presença do dado não poderia fundamentar nosso conhecimento empírico. Então, são duas frentes que Sellers coloca. Por um lado, ele questiona a própria existência do dado, e ele tenta questionar isso, mostrando que essa própria conversa, esse próprio papo de tal coisa me parece vermelho, etc., pode ser reinterpretada de outra maneira, denotando falibilidade e não uma experiência infalível. E ele questiona, mesmo supondo que esse dado exista, questiona a habilidade desse dado de justificar outras crenças, tá? A gente vai ver que tem uma resposta Sellers que é uma resposta externalista, que é usar uma noção diferente de justificação, tá? Então, só para terminar, vou pegar essa parte aqui de conteúdo conceitual e não conceitual, que é bastante interessante. Tá. Então, olha só, crenças são representações do mundo, né? Então, nossas crenças têm conteúdos. Então, eu creio que a árvore é verde. Essa minha crença tem um conteúdo que é a proposição a árvore é verde. E essa proposição, ela descreve o mundo de alguma maneira, né? Então, nesse sentido, crenças são representações do mundo. Ao acreditar que as lulas são viscosas, eu estou a representar certos objetos do mundo, que é lulas, né? Como tendo determinada propriedade, que é a viscosidade. Então, para acreditar que lulas são viscosas,
eu preciso ter os conceitos de Lula e ter o conceito de viscosidade. Vocês concordam comigo, né? Para eu ter essa crença de que Lulas são viscosas, eu preciso ter o conceito de Lula e preciso ter o conceito de algo ser viscoso. E a ideia de Césares é que é pelo fato de serem conceituais que as crenças podem desempenhar uma função justificatória. A minha crença de que Teresa não vai pedir Lula no restaurante é justificada pela minha crença de que Teresa não gosta de comer coisas viscosas e pela minha crença de que Lulas são viscosas, né? Só pensamentos conceitualmente estruturados como esse podem fornecer razões justificatórias e podem fazer isso apenas porque são um gênero de coisas passíveis de integrar argumentos. Então a ideia aqui é que, como justificação seria uma noção discursiva, a noção de justificação está intrinsecamente ligada à noção de poder dar um argumento, né? E como argumento, as premissas de um argumento e a conclusão de um argumento são proposições, né? Você só pode expressar uma proposição tendo os conceitos necessários para fazer aquilo, né? Então, a crença de que Lula são viscosas e que Teresa não gosta de coisas viscosas só podem me dar a justificação de que Teresa não vai pedir Lula, no sentido de que eu consigo reidentificar Lula, né? Eu consigo dizer que as mesmas Lulas que são viscosas são as mesmas Lulas que Teresa não vai pedir, por exemplo, né? Então, eu consigo fazer essa inferência a partir dessas duas frases para a frase de que Teresa não vai pedir Lula. Então, a primeira abordagem ao tipo de experiência perceptual que o fundacionalista tradicional considera incluir então, quando o fundacionista ele fala desse dado, né, dessa experiência nua, essa experiência ela tem um olhar não epistêmico, no sentido de que essa experiência ela é não conceitual, a experiência nua, né? Ela em si não é conceitual e ela nos dá matéria-prima para que a gente forme conceitos e que a gente forme pensamentos conceitualizados. Então a gente teria essa camada não conceitual do pensamento, que seria a experiência nua, e essa experiência nua nos daria os conceitos para a gente poder pensar e perceber. Então essa é a ideia do empirista, né? O empirismo é isso, é a ideia de que todos os conceitos eles derivam em última instância da experiência, né? De modo que a gente tem essa experiência nua e a gente vai aprendendo a recortar essa experiência de determinada maneira e formar conceitos. Outro elemento constitutivo da perspectiva fundacionista tradicional é a tese de que essa experiência nos dá uma justificação não inferencial para nossas crenças empíricas, né? Então, o dado ele consiste numa experiência não conceitual, né? O dado é uma experiência não conceitual, é uma experiência nua nesse sentido, que desempenha uma função justificatória. E é isso que Césares ele vai apontar que não dá. Porque justificação tem a ver com discurso tem a ver com usar conceitos, de modo que como é que você pode ter algo que é não conceitual, que é a experiência nua, e ela ainda assim te dá justificação para alguma coisa. Tá? Então essa é a parte que diz, olha, mesmo que exista essa experiência nua, e eu acho que não existe, ele acha que não existe, né? Porque ele acha que dá para reinterpretar esse papo de parecer de outra maneira, mas mesmo que existisse essa experiência nua, ela não conseguiria justificar nada, porque a experiência concebida dessa maneira, ou seja, nua de conceitos, não pode nos facultar razão para pensar que o mundo é de certa maneira, certo? Por que não pode facultar razão? Porque toda razão é discursiva, a experiência ela é não conceitual, ela não pode ser expressa em discurso, ela pode ser interpretada em discurso. Aí se ela vai falar assim, tudo bem, essa interpretação discursiva, ela pode dar justificação, só que essa interpretação ela não é infalível,
né? Então, por isso que ele fala que o dado é um mito, né? Você não tem nada, não tem essa entidade, que são os dados do sentido, que consiga fazer essas duas coisas, consiga ao mesmo tempo ser não conceitual e ao mesmo tempo prover justificação. Então seria útil aqui falar um pouco mais acerca dessa ideia de experiência não conceitual. Os fundacionistas tradicionais defendem, e aqui seria uma defesa dos fundacionistas, eles defendem que representacional e conceitual são coisas diferentes, certo? Os fundacionistas, e tá vendo aqui já é meio complicado, né? O fundacionista ele acha que essa experiência nua, ela de alguma forma representa o mundo, mas representa o mundo de maneira não conceitual. Por exemplo, eles vão apontar o seguinte: olha, quando você olha para o mundo, você vê vários tons de azul, né? Quando você olha para o mar, você vê ali dezenas, centenas, talvez milhares de tons de azul, se o mar estiver bem azul, né? não for verde, mas ou para o céu, você olha para o céu, você vê vários tons de azul. Você não tem conceitos para todos aqueles tons de azuis, mas ainda assim você está vendo aqueles tons de azuis. Então o fundacionista ele pode apontar para esse fato, para querer defender que a experiência nua não é conceitual. Ele vai falar assim, o seguinte: olha só, minha experiência parece ser mais refinada do que meu repertório conceitual. O conteúdo representacional, que não é conceitualmente estruturado, parece ser isso que explica, né, essa diferença. Olha só, na minha experiência eu represento vários tons de azul, na minha visão, por exemplo, mas eu não tenho conceitos para todos. Isso parece mostrar que a experiência, apesar de ser representacional, ela representa o mundo, ela não é totalmente conceitual, né? Porque ela é mais refinada do que os conceitos, né? A gente tem alguns, né, sei lá, uma pessoa que trabalha com moda ou com web design, certamente tem até mais conceitos de azul do que eu, né? Mas sei lá, tem azul marinho, azul ciano, azul claro, azul escuro, sei lá, deve ter outros tipos de azul aí na praça, azul celeste, né? Mas certamente eu consigo ver muito mais azuis diferentes do que eu tenho nomes para esses azuis, né? Então, em alguns sentidos, isso parece apontar que a experiência ela é mais rica do que os conceitos que a gente tem, de modo que isso parece favorecer o fundacionista, né? Então, vamos considerar aqui, para a gente ver bem essa distinção, considerar aquilo que podemos aprender sobre uma situação qualquer através do testemunho, né? Ou seja, através do discurso dos outros e através da percepção. Podemos, por exemplo, ser verbalmente informados sobre o aspecto de uma montanha em grande detalhe. Essa montanha ela tem uma cumeeira que corre de leste para oeste e sua vertente norte é atravessada ao meio por uma escarpa rochosa. Essa informação tem uma forma conceitual. Isso é, para que a gente possa compreender essa informação, a gente tem que ter os conceitos de cumeeira, que inclusive eu não tenho, então eu não entendi o que ele está dizendo aqui. Precisa ter o conceito de escarpa, que inclusive também eu não tenho, então eu não sei o que ele está dizendo aqui. Você precisa ter o conceito de norte, né? Então essa informação, a informação do testemunho, ou seja, quando alguém te fala algo, quando você lê algo, essa é uma informação essencialmente conceitual, né? Para você entender aquela informação, você precisa ter os conceitos necessários, né? Então, se eu pegar um livro de, sei lá, algo que eu não entenda nada, um livro, sei lá, de engenharia de alimentos, tem um monte de coisa ali que eu não vou nem entender, porque eu não tenho os conceitos necessários, né? Você faz faculdade, entre outras coisas, para adquirir determinados conceitos, né? Para você poder, inclusive, entender esses discursos que utilizam aqueles conceitos. Então, o discurso, quando alguém fala com você, né? Ou seja, testemunho, ou quando você lê algo, que ainda assim é testemunho, ele é essencialmente conceitual. Compare alguém te descrever a montanha
com você estar sentado de frente para a montanha. Então, de alguma forma, você adquire ao ver a montanha, de certa forma, você adquire mais detalhes do que o cara te disse. Você está vendo ali, né, vários minúcias da montanha que estão de fora da descrição, né? E nesse sentido, o empirista vai dizer: olha só, sua percepção está representando o mundo de maneira não conceitual, porque você não tem todos esses conceitos para descrever todos os detalhes. São detalhes demais. A princípio, talvez seja até um número infinito de detalhes. E toda vez que você tenta descrever aquela montanha, você vai sempre descrever utilizando alguns conceitos, que significa sempre apagar alguns detalhes, né? Porque um conceito, se você pensar bem, é um termo geral, né? Então, quando eu falo o conceito de lula, eu estou pegando vários animais que são diferentes entre si, né? Um é um pouquinho maior, outro é um pouquinho menor, um é um pouquinho mais vermelha, outro é um pouquinho mais azul, sei lá se tem lula azul, uma é um pouquinho, né? São animais diferentes, só que a gente unifica todos eles sob o conceito de lula, né? Esse é o poder dos conceitos, né? Os conceitos nos permitem falar de maneira geral, né? Mas, ao mesmo tempo, para fazer isso, por essência, a gente tem que estar abrindo mão dos detalhes. Então, a ideia seria que os dados do sentido, eles não forneceriam esses detalhes e a gente, de alguma forma, abstrairia desses detalhes, formando os conceitos. Tá? Essa é a ideia do fundacionismo tradicional. Inclusive, é bastante interessante isso, né? Que um dos motivos também que a gente usa conceitos é o motivo da nossa memória ela ter certas limitações, né? Então tem um conto, tem um escritor chamado Jorge Luiz Borges, que ele tem um conto chamado Funes o Memorioso. É um escritor argentino, né? E Funes o Memorioso é um cara que ele tem uma memória perfeita e uma percepção perfeita também. Aí você pensa, nossa, que bom, né? O cara lembra de tudo que ele quer e ele tem uma percepção perfeita. Só que a memória dele é tão boa e a percepção é tão boa que ele não consegue formar conceitos. Então ele, para lembrar o que aconteceu ontem, a lembrança dele é tão detalhada que para lembrar o que aconteceu ontem ele precisa passar um dia todo lembrando, porque ele lembra de todos os detalhes. Então para ele lembrar de um dia, ele precisa de um dia para lembrar. E a percepção dele é tão boa que ele não consegue formar conceito. Ele não consegue formar o conceito, por exemplo, dele mesmo. Ele se olha no espelho e cada ângulo que ele olha, cada mudança milimétrica de ângulo, ele vê tantos detalhes nele que ele vê uma criatura totalmente diferente. Ele não consegue unificar todas aquelas impressões visuais dele em um conceito, porque é tão perfeita as impressões visuais. E tem uma hora que até ele fala isso, que ele não consegue entender como é que as pessoas chamam um cachorro de lado e um cachorro de frente pelo mesmo nome, porque são objetos muito diferentes, um cachorro de lado e um cachorro de frente. De modo que ele não consegue entender, porque a memória dele é tão boa e a percepção dele é tão boa que, de algum sentido, ele não precisa de conceitos, porque ele pode simplesmente lembrar de tudo, em cada detalhe. Mas, por outro lado, isso também é uma prisão para ele, né? Porque ele vive nesse mundo aqui da representação plena, né? Se a gente for pegar o sentido empirista tradicional, ele vive essa percepção pura plenamente, né? Ele está o tempo todo vendo tudo em seus maiores detalhes, e quando ele lembra, ele consegue lembrar da percepção pura. A gente esquematiza nossas memórias, né, para a gente poder lembrar mais fácil. Então, quando você lembra da sua festa de aniversário, você não lembra de cada detalhe da festa. Você lembra de alguns pontos mais importantes, você lembra que tal pessoa foi, e muito provavelmente você até cria imagens na hora que você está lembrando. Não é que você recuperou a imagem, você provavelmente recuperou só algumas instruções. Tal pessoa foi mais ou menos assim,
o bolo, etc. E provavelmente você cria as imagens na hora que você está lembrando. Isso porque a gente tende a organizar nossa percepção, nossas memórias sempre em conceitos, né? Então essa distinção aqui é importante, até acho que até para vocês, essa ideia de conteúdo conceitual e não conceitual. Então os fundacionistas, eles veem o dado como representacional, ou seja, que o dado veicula informação sobre o mundo externo, mas que, não requeriria para isso qualquer conceito. Então, como a gente falou na sessão passada, logo antes, essa concepção de experiência para Sellers não pode justificar, não pode ter função justificatória, porque essas experiências não conceituais não seriam estados que possam integrar argumentos, né? Quando você dá um argumento, você não pode colocar a sua experiência ali, sua experiência pura, né? Você sempre tem que descrever ela. Então, porque você sempre tem que descrever ela, é a descrição da experiência que justifica, nunca a experiência em si. Esse seria o ponto de Sellers. Então, o fundacionista tradicional... então... Tá, vou parar aqui. Aí na próxima aula a gente vai ver isso aqui, que é o argumento da linguagem privada. Tá? Não quero começar agora, porque senão a gente vai começar e vai terminar logo no comecinho. Tá bom, gente? Então, é só isso por hoje mesmo.